Fala galera, tranquilo? Mesc Esportes na área, trazendo para vocês o quarto vídeo da série Copa do Mundo do Catar. E sem mais delongas, vamos falar do grupo D e começaremos, como sempre, pelo quarto colocado em minha análise, a seleção da Tunísia. Então, como que a Tunísia saiu nas eliminatórias? A seleção da Tunísia ela se qualificou com 4 vitórias em 6 jogos, num grupo que tinha seleções fracas, Guiné Equatorial, Zâmbia, Mauritânia. Na fase final, ela encarou a seleção de Mali, que é outra seleção fraca, venceu o jogo de ida por 1-0 e empatou o jogo de volta sem gols. E foi assim que ela garantiu a vaga para a Copa do Mundo. Só de ver o grupo, o nível dos jogos, a gente já sabe que não é uma seleção que vai chegar longe e não vai trazer dificuldade para outras seleções. O craque do time é o Wahbi Khazri, acredito que seja assim que se pronuncia, espero que seja. Na última temporada ele foi rebaixado com o Saint-Étienne da França e acabou se transferido para o Montpellier, também da França. O destaque dele são chutes de longa distância, faz marcação alta no ataque. E a Tunísia ela não tem bagagem internacional de jogadores. A maioria joga em torneios locais, com exceção desse que eu acabei de citar. A Tunísia ela não tem muita tradição em Copas do Mundo. Ela participou da Copa em 6 edições, sempre sendo eliminada na primeira fase. É aquela seleção que é para todo mundo bater e pegar os pontos. Então, na minha opinião, ela termina em quarto nesse grupo. Agora a gente vai falar um pouquinho da seleção da Austrália. Como que a Austrália saiu nas eliminatórias asiáticas? A Austrália ela começou bem, mas a terceira fase dela foi bem abaixo. Ela precisou disputar a repescagem mundial e num jogo difícil ela acabou eliminando o Peru, que saiu das eliminatórias sul-americanas para a repescagem, que foi o que terminou em quinto lugar nas eliminatórias sul-americanas. Foi uma vitória de, se eu não estiver enganado, 5-4 nos pênaltis, após um 0-0 no tempo regulamentar. O craque do time, ele atua no futebol australiano, é o Jamie Maclaren, atacante do Melbourne City. Ele chega como o principal nome da seleção australiana no Catar. É um jogador ambidestro, finaliza com as 2 pernas. É rápido também. Na última temporada, no campeonato australiano, ele marcou 25 gols em 24 jogos. Mas a gente sabe que o campeonato australiano ele é bem abaixo dos demais, inclusive o campeonato brasileiro, argentino. Mas são números expressivos, a média de um pouco mais de um gol por partida. A Austrália ela tem um número significativo de jogadores no futebol europeu, mas a maioria joga em equipes sem expressão. E por esse motivo eu dou o terceiro lugar do grupo para ela. Ela, assim como a seleção da Tunísia, ela participou de 6 edições da Copa do Mundo. E a sua melhor qualificação foi se eu não estiver enganado, umas oitavas de final. Deixa eu olhar aqui. Foram uma oitavas de final de Copa em 2006. Devido a essas informações, eu acredito que a seleção da Austrália termina em terceiro lugar nesse grupo. Aproveitando e puxar agora, a gente vai falar da seleção da Dinamarca. A Dinamarca ela disputou o grupo F
das eliminatórias europeias, se classificou com facilidade para o Mundial. Era também uma chave sem grandes seleções, tinha Escócia, Moldávia, então assim, foi bem tranquilo, mas não deixa de ser expressivo, já que eles conquistaram 27 pontos de 30 e se classificaram em primeiro lugar. O craque do time todo mundo conhece, ele até deu um susto na gente na Eurocopa, após o problema cardíaco, é o Eriksen. Atualmente ele joga no Manchester United. Ele sofreu um mal súbito, né, na Eurocopa de 2021. Depois ele voltou a jogar, teve passagem por Ajax, Inter de Milão, Tottenham, Brentford, e acabou ganhando mais uma chance em uma equipe gigantesca, que é o Manchester United. Ele tem alguns bons companheiros de equipe, não são nenhum deles são jogadores fora de série. Tem um excelente goleiro, Schmeichel, que atualmente está no Nice, da França. Temos o zagueiro que salvou a vida dele, o Kjaer, que atua no Milan, que já inclusive teve uma lesão séria, ficou bastante tempo parado, então eu acompanho muito o Milan, que é o time que eu torço na Europa. Ele acabou perdendo a titularidade para o Kalulu na zaga do Milan. Porém, os jogos que ele entrou, ele foi bem seguro. Os primeiros, assim, você via que ele estava sem ritmo, mas é um bom zagueiro e acrescenta bastante a seleção da Dinamarca. Temos também o Christensen, do Barcelona, que é um bom jogador, o Delaney, que atua no Sevilha. Então a Dinamarca, assim, além de ter alguns bons jogadores, a seleção ela joga muito certinho, é um time muito equilibrado, taticamente, tecnicamente. Então, por essa razão, eu dou o segundo lugar do grupo D para ela. A Dinamarca ela teve 6 participações em Copa do Mundo. A melhor colocação foram as quartas de final em 1998, lá com os irmãos Laudrup, que deram um bom aperto no Brasil. Esse jogo, eu me lembro, foi foda esse jogo. Mas, para nossa felicidade, nós acabamos passando e classificando. Infelizmente, na final, a gente perdeu para a França, né? Que aproveitando o link, a gente vai falar de França agora. Rapaziada, a França ela chega meio cambaleante nessa Copa do Mundo. Como que ela saiu nas eliminatórias? Ela terminou em primeiro lugar do grupo D das eliminatórias. Era um grupo um pouquinho mais difícil, já que tinha a seleção da Ucrânia, a Finlândia, que participou da... eu não sei, eu acho que eu estou errado. Não lembro se é Islândia ou Finlândia que participou da Copa da Rússia. Enfim. Ao todo ela venceu 5 jogos, empatou 3 e não perdeu e conseguiu classificação direta. Os craques do time todo mundo conhece, é o Karim Benzema e o Mbappé. Infelizmente, pensando no futebol, é uma pena o Benzema ter sido cortado por lesão. E a França, como eu disse, ela chega cambaleando na Copa. Ela perdeu jogadores que fazem diferença. Alguns atualmente nem tanto, como o Pogba. O Pogba, assim, ninguém discute a qualidade dele, mas ele é um jogador meio chinelinho. Joga quando quer. Entendeu? Tem o volante Kanté, que é uma grande perda, apesar de não estar vindo tão bem. É um jogador de grande qualidade. Perdeu o zagueiro Kimpembe. Esse não vai fazer tanta falta, porque tem o Condé, tem o Varane. Perdeu
Também o goleiro do Milan é o Maignan. Para mim ele teria que ser titular da seleção francesa, porque ele tem atuado muito melhor que o Lloris do Tottenham. Mas a França, não se engane, apesar de tudo, eu acho que perdeu 6 ou 7 jogadores cortados, ainda é uma equipe muito forte. Possui o Theo Hernandes, que para mim é o melhor lateral esquerdo do mundo. Tem o Mbappé, que é sem comentários também. Tem vários jogadores, o Griezmann, Coman. Então, assim, é uma seleção que ainda continua muito forte, entendeu? É bem servida em todas as posições. Agora não tem, assim, alguns reservas que possam substituir à altura alguns jogadores, mas é uma seleção que, se entrar com tudo que pode fazer, é uma das candidatas. Mas, por enquanto, para mim, as candidatas são Brasil e Argentina. A França participou de 16 mundiais, venceu 98, infelizmente para a gente, 2018, o último mundial. E para mim ela termina em primeiro lugar no grupo, tem uma qualidade indiscutível, é a melhor seleção desse grupo. Agora a gente vai falar um pouquinho da primeira rodada, os jogos da primeira rodada do grupo D. O primeiro jogo é França versus Austrália. A França, se vier com o futebol que tem, vai vencer de 3-4-0 da Austrália. A diferença técnica é muito grande. Não é como há 20 anos atrás, que algumas seleções com jogadores desconhecidos poderiam surpreender. Hoje, o nível europeu é muito diferente dos outros locais. Então vai ser um jogo bem fácil para a França. A Dinamarca também, a Dinamarca e Tunísia. A Dinamarca deve passar por cima da Tunísia. A Dinamarca é um time muito equilibrado, com jogadores de qualidade. Eu acredito também numa goleada, 3-0, talvez 4. Mas esses dois primeiros jogos do grupo D, com certeza, da França e Dinamarca. Eu queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final. Desculpe alguns erros, mas como eu falei no vídeo anterior, estou gravando esses 2 vídeos no mesmo dia. É correria de trabalho, a gente não tem muito tempo para editar. Mas é isso aí, galera. Curte, se inscreva, compartilha. O crescimento desse canal depende apenas de você. Obrigadão por tudo, tamo junto, até mais.